Você falou alguma coisa? É tudo seu. Força. Ah, tá bom. Então vou compartilhar a tela. Vamos tentar aqui, certo? Deixa eu ver. Será que eu consigo? Então, da outra vez eu consegui, não foi? Deixa eu ver. Hum. Oh, gente, não está acontecendo. Ah, apareceu. Agora sim. Vocês já estão vendo aqui, agora eu vou botar em forma de slide. Muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão gigantesca. Ai, por que fica aparecendo esse negocinho aqui em cima, apresentação de slide? Ai, aqui embaixo. Aê! Pronto. E aqui eu vou... Deixa eu ver aqui. Pronto, mas tudo bem, tá ótimo. Bem, sinais da natureza e conexão com o planeta, reflexão sobre um planeta em pandemia a partir do espiritismo. Vocês sabem, né, já me conhecem já há algum tempinho e sabem da minha verdadeira militância, dedicação e amor por esse planeta que é a nossa casa comum, certo? E a partir da pandemia, muitas reflexões foram trazidas à tona devido à mudança de é, aparência de vários lugares, de ambiente. E aí, antes disso, eu queria mostrar um videozinho da Anete Guimarães, que é uma palestrante brasileira, talvez vocês conheçam, que ela traz assim conceitos bem básicos para a gente entender se nós estamos já preparados para esse novo momento do planeta. Que queira ou não queira, a gente sabe que faz parte dessa fase de transição de planeta de provas e expiação e para planeta de regeneração. Vamos lá para o próximo slide, deixa eu ver, tomara que passe. Passou. Tá alto, estão ouvindo? Tudo bem? Tá ótimo. Já falamos sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Agora, vamos falar sobre os critérios de avaliação da realidade. Toda vez que você questiona a veracidade ou a falsidade de alguma coisa, se isso existe realmente ou não, você está avaliando a realidade. Você quer saber se o que você está vendo é real. Isso acontece em 3 níveis. Os 3 critérios de avaliação da realidade são o cognitivo, o ético e o estético. Cognitivo é quando você quer saber se algo está ou não está lá. Se ele é... Oh, perdão. Vixe. Desculpem. Já falamos sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Agora, vamos falar sobre os critérios de avaliação da realidade. Toda vez que você questiona a veracidade ou a falsidade de alguma coisa, se isso existe realmente ou não, você está avaliando a realidade. Você quer saber se o que você está vendo é real. Isso acontece em 3 níveis. Os 3 critérios de avaliação da realidade são o cognitivo, o ético e o estético. Cognitivo é quando você quer saber se algo está ou não está lá. Se ele é verdadeiro ou falso. Se ele existe ou não existe. Toda vez que você questiona, será verdade? Você está aplicando a avaliação da realidade no aspecto cognitivo. Mas não é só essa pergunta que você normalmente faz. Quando você questiona se alguma coisa é boa ou má para você, ou se isso está certo ou errado, você também está avaliando a realidade, mas no critério ético. E há também, toda vez que você afirma que isso é bonito ou isso é feio, você está aplicando o critério de avaliação da realidade estético. Porém, critérios de avaliação são uma coisa que precisa de uma medida para ser emitida. Então, o que é que faz com que você decida se uma coisa é mais ou menos bonita? São os seus princípios. Nesse caso, vamos falar hoje sobre os critérios de avaliação da realidade espíritas. Toda vez que você analisa alguma coisa
e diz se isso existe ou não existe, se é bom ou se é mal, ou mesmo se é bonito ou feio, baseado em princípios espíritas, suas respostas podem ser um pouco diferentes. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Diante disso, como o espírita avalia a realidade? Por exemplo, como ele explica os acontecimentos da natureza, as doenças, os transtornos, várias coisas que, de um ponto de vista materialista, têm uma explicação exclusivamente física. Por acaso o Espiritismo despreza as descobertas da ciência, as explicações que têm origem na observação dos fenômenos naturais? Entenda que o conflito entre ciência e religião vem de longa data, e você precisa compreender que escolher um ou outro lado cairá na mesma contradição. Porque se a religião pudesse explicar tudo racionalmente, seria chamada ciência. Assim como, se a ciência pudesse explicar tudo, teria substituído a religião. Qual a proposta espírita, então? A proposta espírita é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, que se propõe a ser uma real ponte entre ciência e religião. Como o Espiritismo explica, então, a realidade objetiva? Eu sempre começo com uma brincadeira. Você é espírito ou você é matéria? É comum as pessoas responderem automaticamente sou espírito. Porém, essa não é bem a realidade. Vamos imaginar então você e a influência do corpo, que vamos chamar de influência material, e a influência espiritual, do eu espírito. A ação dos dois produz o que somos realmente, alma. A interação espírito-matéria. A alma é o subproduto dessas influências. Mas como isso funciona exatamente? De onde vem a alma? Vamos imaginar o momento em que entramos no reino nominal. Deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito, o princípio inteligente do universo, e passamos a realizar nossas próprias escolhas. Nesse momento, nossas decisões dependem da interação desse princípio espiritual com o aspecto físico. E à medida que vamos repetindo as diversas encarnações no reino nominal, nós vamos evoluindo, que é o que chamamos esse progresso, esse aumento de complexidade que vai surgindo dessa interação espírito-matéria. Vejamos esse esquema. Esse retângulo representa a evolução. O início na parte de baixo e o ápice em cima. Esse início é a primeira encarnação no reino nominal, que chamamos Australopithecus. E o ápice seria o final da evolução neste planeta. Após esse esquema, você não precisaria mais reencarnar no planeta. Vamos dividir esse retângulo numa diagonal. Vamos produzir dois triângulos. Esse primeiro triângulo vamos chamar de influência material. O DNA, os fatores biológicos, o meio ambiente, os aspectos sociais, tudo que influencia você e advém do mundo material. O outro triângulo, com o vértice para baixo e a base para cima, vamos chamar de influência espiritual. É tudo que vem do espírito. É a informação que você acumulou ao longo de todas as encarnações. No primeiro momento, bem na base, nós poderemos dizer que nós somos 99% de influência material e 1% de influência espiritual.
Estamos falando da alma. Porém, o fator determinante do seu comportamento é a influência material. Podemos afirmar que o DNA não explicar, a psicologia, as interações do meio ambiente, do meio social, iriam explicar. Então, esse início somos nós, no tempo das cavernas, no Paleolítico. E à medida que vamos reencarnando, a influência espiritual vai aumentando. No meio da tabela, nós somos 50% de influência material, 50% de influência espiritual. Nesse momento, estamos vivendo uma dualidade extrema entre escolher dois caminhos. Escolhemos o material ou escolhemos o espiritual? Então, nesse momento, você pode pender para um lado ou para o outro. À medida que as reencarnações continuam, no ápice desse retângulo, nós estamos com 1% de influência material, 99% de influência espiritual. É aquele momento em que o que determina o comportamento deste ser são as influências espirituais. Nesse caso, vamos entrar naquelas situações em que a ciência não consegue explicar por que algumas pessoas são capazes de realizar certas coisas, por que as explicações da matéria que servem para todo mundo não se encaixam exatamente nessa situação. São o que para nós são as exceções que confirmam a regra que sempre há exceções. No nosso nível evolutivo, nós temos uma maior influência material, mas ainda encontramos pessoas em que a influência espiritual é um fator determinante. Nesse caso, por exemplo, o corpo tem a aparência que o espírito queira. Se ele quiser ter a aparência de uma encarnação anterior, ele pode. Como a ciência explicaria isso? Simplesmente não explicaria. Iria dizer apenas mutações genéticas aleatórias. Então, esse retângulo e essa divisão explica como o aspecto material e o aspecto espiritual podem conviver em perfeito equilíbrio, explicando os fenômenos naturais. A proposta espírita, então, é unir a informação espiritual e a informação material e oferecer o que nós precisamos para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender um pouco melhor o significado do Espiritismo, uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E uma máxima do Espiritismo é que a fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Espero que você tenha apreciado nossa jornada. Não se esqueça de inscrever no canal, deixe o seu like e até nosso próximo encontro. Bem, eu espero que vocês todos tenham ouvido direitinho esse vídeo. Eu levei esse vídeo a primeira vez lá para a Comunhão Espírita e as pessoas gostaram muito, né? Porque é importante a gente sempre recordar que todas as nossas avaliações têm parâmetros diferentes, ou deveria ter parâmetros diferentes, né? Enquanto espíritas, nós temos assim, um arcabouço de conhecimentos que nos ajudam a ter uma percepção e uma certa amorosidade até ao vislumbrar os fenômenos da natureza, ao analisar certos comportamentos. Esse é um grande exercício, sem dúvida, né? E eu por exemplo, me cobro o tempo inteiro para não ser, assim, não julgar as pessoas, não ser invejosa, essas sombras todas que nos acompanham e que fazem parte muito dessa dinâmica do mundo material que nós aprendemos, né? Da competitividade, de se achar melhor, superior do que a outra pessoa, né? Então é muito delicado isso e o espiritismo nos ajuda a ter um comportamento mais, né, sensato, diria, né, sensato.
Então, vamos lá. O dia em que a Terra parou foi o que aconteceu através dessa pandemia. Então, a pandemia chega e nós, enquanto espíritas, temos que vê-la também com esse olhar, né? Mas o que todo mundo noticiou nos meios de comunicação, as imagens de peixes, nas águas límpidas dos canais de Veneza, até botei uma foto aqui, animais passeando nas ruas vazias de algumas cidades, montanhas longínquas, eu acho que foi no Everest, que viviam há décadas encobertas pela fumaça da poluição, apareceram, né? Registros de satélites realmente apontaram a redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente naquele primeiro momento, onde realmente todos, né, mantiveram um certo isolamento e lockdown, etc. O som dos motores e buzinas foram substituídos pelo canto dos pássaros. Notícias animadoras, enquanto, né, o meio ambiente, né, a natureza se manifesta em todos os lados, mas seria melhor se essa causa não fosse por causa de um comportamento humano diante de uma doença, né, diante de um vírus, que foi o caso da pandemia. E aí volto de novo àquele questionamento. Eu sempre faço isso, principalmente nas palestras e nos debates que falo sobre câncer, porque vivenciei, é que como podemos ter pessoas saudáveis em um planeta doente? O fato é que o planeta já demonstrava, e essa humanidade que habita este planeta já estava doente muito antes de aparecer o vírus. O vírus só foi, um chamado, né? Uma espécie de chacoalhada. Gente, para aí, como é que vocês estão vivendo, né? Quantas pessoas, né, falam sobre as diversas doenças emocionais que assolam o mundo inteiro, causando suicídios, depressão. Então, é muito grave. E fora a incidência de problemas cardiovasculares, problemas do caso do cancro, né, do câncer. Então, a gente já está com uma humanidade muito adoentada, independente do vírus, do coronavírus que apareceu esse ano de 2019 2020. Vamos lá. Qual é o impacto socioambiental? O fato é que, de fato, a pandemia não traz uma atmosfera tranquila, favorável, né? Porque continuamos com 20% da população mundial consumindo 80% de tudo que é produzido. E aí nós assistimos ao aumento das queimadas, porque já existe uma crise ambiental, uma crise climática grave, o aquecimento é uma realidade. Né? Isso também, devido ao comportamento, à asepsia exagerada por causa do vírus, aumentou o resíduo hospitalar, o descarte incorreto das máscaras, isso acontece muito, eu vejo aqui em Lisboa e deve estar acontecendo em vários pontos do planeta, principalmente onde as pessoas não têm consciência ecocidadã, né? Maior uso de substâncias de higiene, de limpeza, claro, a asepsia exige o quê? Produtos químicos, e esses produtos químicos são, né, rejeitados no meio ambiente. E isso causa o quê? Adoecimento dos organismos e redução da biodiversidade. Todas essas situações, as queimadas, o descarte incorreto de determinados produtos. E assim, mesmo assim, né? Aí todo mundo comemorou porque a humanidade vem esgotando os recursos naturais cada ano mais cedo. Né? Há 15 anos isso vem acontecendo. Aqui tem essa tabelinha. Nós já consumimos 1,6 planetas por ano. Né? Então, já estamos em débito com o planeta Terra há muito tempo, certo? Desde 1970, ano que eu nasci. E no 1970 era igual, né? A gente terminava o ano consumindo todos os recursos que o planeta tinha capacidade de se restabelecer. Agora, e a partir dali, foi aumentando a população, o consumo, o uso desses recursos naturais e principalmente o uso de maneira indevida, e agora estamos já usando mais de um planeta, né, um planeta e meio por ano. E esse ano foi um pouquinho mais tarde, tem acontecido em julho, esse esgotamento dos recursos naturais, agora esse ano especificamente aconteceu em agosto, acho que foi 22 de agosto. Mas a gente sabe que isso ainda não é motivo para celebrar, porque ainda não é consciência ambiental. E aí o que a gente pensa? Ah, tudo bem, há muitas moradas na casa do meu pai. Tudo bem, se o planeta Terra de repente dá um tilt assim, né, para geral, eu vou para outro lugar. Mas o pior é que não é bem assim, né? Que a casa do meu pai é o universo. E as diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo oportunidade para que princípios inteligentes, nós, evoluam. A gente viu lá no pequeno vídeo da NET.
né? Estamos aqui nesse momento vivenciando essa crise ambiental ou socioambiental, que eu acho que é mais oportuno, mais conveniente falar, né? Porque nós aceitamos contribuir de alguma maneira para essa mudança, né? E temos que ajudar de qualquer maneira, enquanto espíritas principalmente, né? Muito será cobrado a quem mais é dado, né? Nós temos esse conhecimento, né? O planeta passa por grande transformação e sabemos que esse momento nos exige uma outra atitude. Qual atitude, Carla? Menina, não sei. Mas eu acho que se a gente se basear no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, a gente vai acertar mais do que errar. Priorizando valores que são, sabe, eternos. Amor, solidariedade, paciência, resiliência, resignação, compaixão, certo? E aí nós sabemos a classificação dos diversos mundos, primitivos, prova e expiação, regeneração, que é o que pretendemos chegar, quando vai prevalecer o bem em todos os pontos do planeta, ditosos ou felizes, celestes ou divinos, chegaremos lá. E espero estar aqui para vislumbrar também esse momento e de alguma maneira, contribuir, certo? E aí vem aquela musiquinha que eu acho que eu já cantei para vocês na Casa dos Humildes, é só para ficar mais animado, que é a música do Raul Seixas. Eu não vou chamar todo mundo para cantar comigo porque fica desencontrado por causa da internet, mas quem quiser pode dançar aí, ó, na sua cadeirinha. Plunct, plact, zum, não vai a lugar nenhum. Plunct, plact, zum, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar, se quiser voar. Para a lua taxa é alta, para o sol identidade, mas já para o seu foguete viajar pelo universo é preciso o meu carimbo dando sim, 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 sim. Plunct, plact, zum, não vai a lugar nenhum. Plunct, plact, zum, não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez agora. Plunct, plact, zum, pode partir sem problema algum. Plunct, plact, zum, pode partir sem problema algum. Boa viagem! E aí pronto. A gente está pronto para carimbar o nosso passaporte para esse planeta de regeneração? O fato é o seguinte, que tudo é fluido. Fluido cósmico universal. É o princípio elementar que origina tudo que existe. E nós estamos tratando a manifestação desses fluidos no planeta Terra com total irresponsabilidade. Os outros seres que habitam o planeta, a manifestação desse fluido através das plantas, que está no mar, nas águas, no ar, né? Tudo é fluido espiritual e fluido material, né? E a atmosfera espiritual terrestre, que é onde nós vivemos, ela é composta pelos fluidos sutis e impalpáveis, compatíveis com o nosso planeta. E esses fluidos oferecem os elementos necessários à economia da existência dos espíritos encarnados e desencarnados aqui. É daqui deste planeta que nós vamos realmente retirar a inspiração e toda a energia e toda a vitalidade e todos os elementos necessários para o nosso processo evolutivo. Então, não adianta a gente sair fugindo, querer ir para Marte, para a Lua, para outro lugar. É aqui mesmo que a gente tem que aprender, se melhorar e evoluir. O princípio vital é o fluido magnético, o fluido elétrico animalizado, que serve de elo entre o espírito e a matéria, né? E a matéria sempre é a mesma. Porém, né, ela aparece em diversas situações. A gente já sabe que esse fluido, do mais sutil ao mais denso, é feito da mesma forma, porém nos corpos orgânicos esse fluido tem um fluido vital, ele está animalizado. Então os seres orgânicos possuem fluido vital e os inorgânicos são matéria sem vitalidade, certo? Eu não vou abrir a Gênese página 166, porque eu acho que senão a gente vai ultrapassar o tempo. Então existem 3 reinos, mas do ponto de vista moral, é assim que falam os amigos espirituais, há 4 grupos. É o reino mineral,
que é matéria inerte dotada de força mecânica, e ela tem um poder extraordinário, apesar, né, de matéria inerte, todas elas têm uma energia incrível, tanto que nós usamos muitas vezes as pedras para diversas terapias, para equilibrar os chakras, para retirar maus fluidos em algum determinado lugar, né? Mas é mais, você vê que é fluido, mas é matéria inerte. As plantas são compostas de matéria inerte, mas elas já são dotadas de vitalidade e possuem também um poder extraordinário, principalmente no uso de cura, né? As ervas, né, elas são usadas para medicamentos e tudo, então por quê? As plantas têm um poder incrível, e não só medicamentos, né? Façam banho de arruda, guiné, alecrim, manjericão, né? Com a música de Clara Nunes, né, que ela canta, né? Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, eu vou voltar lá pro meu congado. Bem, né, vamos deixar o samba para depois. Pois é. Então, quer dizer, a planta está ali. Então, você vê que conexão incrível com a gente, né? Você vê que ela nos cura. Todos os medicamentos vieram da flora de algum ecossistema, né? Então, os animais, no caso de Luke, né, eles são compostos de matéria inerte com vitalidade e uma espécie de inteligência instintiva com consciência de individualidade limitada. Provavelmente aí Luke está todo enroscadinho lá com Sarah. Então, ele percebe, né, que ali ele vai estar seguro, ele não tem plena consciência, mas tem uma consciência limitada. Aqui eu estou protegido, aqui está quentinho, aqui está bom, aqui eu estou ao lado de alguém que cuida de mim, né? Agora, o homem, né, no caso, né, a gente está falando do ponto de vista moral, né? Nós somos animais. Sarah até falou comigo, não, minha mãe, a gente é do reino animal, é verdade, né? Mas o homem possui tudo o que há nos outros reinos, no entanto, possui uma inteligência especial, que lhe dá consciência do futuro, maior percepção das coisas e o conhecimento de Deus, dessa força superior, né? Então, isso nos dá maior responsabilidade, aquilo que eu falei antes. Quem mais sabe, mais será cobrado, né? Nós temos uma maior percepção das coisas, então sabemos que tudo que decidimos, que escolhemos, tem consequências, né? Então, o progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Então, esse vírus ele se manifesta não por acaso. Ele é resultado de toda uma situação de um desequilíbrio moral ou de uma necessidade que nós, habitantes da Terra, exigimos, né? Pô, precisamos de algo que faça a gente repensar, né? A qualidade dos fluidos, né? Os fluidos são o veículo do pensamento, como o som atua sobre o ar. Então, o pensamento cria imagens fluídicas que se refletem no envoltório perispiritual. Assim, uma alma pode ler em outra alma como em um livro. Que fluidos nós estamos emanando para a psicosfera do planeta? Né? Vamos falar assim, no geralzão, né? Assim, tá muito estranho, tá muito denso. Ambiente perfeito para surgir uma pandemia, certo? Temos consciência disso. E aí vem a música da Baby também, que eu já cantei lá na Casa dos Humildes, mas eu gosto demais porque ele fala exatamente desse despertar. A gente que já tem algum conhecimento, a gente tem obrigação. Por isso que eu uso as músicas e às vezes falo dessas coisas em lives completamente, né, fora do contexto espírita, para chamar a atenção às pessoas. Que a gente precisa melhorar os nossos sentimentos, nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas atitudes. Essa música é assim, né? Era uma vez uma pessoa comum, a fim de saber do bem e do mal, e que um dia sacou que o seu lado é o amor. Não aceita a violência, cultiva a consciência e vive nessa magia em busca da sabedoria cósmica, a claridade da manhã, cósmica, o infinito lá no céu, cósmica, como toda a natureza, cósmica, a claridade da manhã,
cósmica, o infinito lá no céu, cósmica, como toda a natureza. Aí vem outra parte. Brotou bem lá no fundo, tum, 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 do seu pequenino mundo, o desejo de saber como é profundo viver, da matéria ao espírito, por mais que pareça esquisito, cósmica é a sintonia espiritual para ser transcendental. Cósmica, a claridade da manhã, cósmica, o infinito lá no céu, cósmica, como toda a natureza. Todo mundo já dançou aí um pouquinho? E aí a gente vem falar do papel do espiritismo. A própria Anete, né, salienta isso. O espiritismo é uma filosofia de base científica com efeitos morais, né? Então, assim, com bases religiosas. A gente tem assim como maior parâmetro, né, maior referência Jesus Cristo. Amor, amor, amor. Amor na sua plenitude. Como é que a gente vai colocar isso em prática, em todos os sentidos, nas nossas escolhas a favor da vida? Bem, em A Gênese dos Espíritos afirmam que os seres orgânicos e inorgânicos são constituídos dos mesmos elementos. Assim, todo o universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Certo? Nós estamos todos interligados, estamos nessa casa comum e dependemos uns dos outros e dependemos de todos os seres e de vários serviços ecossistêmicos, né? A questão 540 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos afirmam que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Passamos por todos esses reinos e agora estamos no estágio onde devemos, de fato, investir, né, em escolhas mais positivas e investir na evolução, de fato, desse princípio inteligente, né? Aí tem vários exemplos já do espiritismo envolvido com a ecologia. Eu acho que eu também já usei esse slide com vocês. E aí vem aquela ideia, lei universal, lei divina. E a atitude da garotada, né? Que vai ficar tudo bem. Tutto andrà bene, né? Vai ficar tudo bem. Né? Todas as leis da natureza são leis divinas. A lei de Deus é a mesma para todos. Então, ações contrárias a essa lei interferem na harmonia divina, que é o mal. Mas o resgate é necessário. Né? Do próprio mal vem um remédio, porque o mal é a ausência de bem, então vamos descobrir esse bem, vamos desenvolver, vamos exercitar, vamos colocar em prática esse bem, que é o que vem através do vírus, de certa forma, né? É o resgate, o caminho para recompor os elos sagrados. Só o bem é absoluto. O determinismo divino é a lei de amor para toda a comunidade universal. E onde é que está esse amor? Né? Onde é que está esse amor? Quando oramos por toda a comunidade, por todo o universo, por toda a humanidade, quando temos critérios mais, sabe, minuciosos nas nossas escolhas diárias, quando não julgamos o outro por aparência ou por uma atitude, por uma situação específica, é que às vezes a pessoa não está bem, por isso que ela está ali desequilibrada, por isso que ela reagiu daquela forma. É um exercício, é difícil, mas nós somos capazes, certo? E aí vem, essa é outra canção que eu amo de paixão do Thomas Roth e Luiz Guedes, que Elis Regina gravou. Essa eu acho que eu nunca cantei para vocês. E ela fala desse sentimento de esperança e dessa fé inabalável. E a nossa, então, que é uma fé racional, que pode encarar qualquer situação face a face, porque temos subsídios, temos argumentos, temos provas de que a fé realmente move montanhas, né? Essa música é linda, ela é assim. Nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã, despertar sem medo, enganar a dor, disfarçar essa mágoa que anda solta no ar, ter que acreditar no regresso da estação,
como o sol volta a brilhar, como as chuvas de verão, ter que acreditar só pra ter razão de sonhar mais uma vez. Nova esperança bate coração, renascer cada dia como a luz da manhã, semear a terra, certo de colher, da semente o fruto, depois descansar. É isso aí. Semear todos os dias amor, o bem, o que tiver de melhor em nós. E aí eu passo um pouco, porque quando eu preparei essa palestra, eu preparei para o Hospital Espiritual, lá em Salvador, não, lá em Betânia, uma cidade próximo de Salvador, lá na Bahia. E também preparei para a Casa do Caminho, que trabalha principalmente com a saúde, trabalha com tratamentos espirituais. E aí peguei alguns lugares onde mostra a natureza a serviço dessa humanidade, né? A serviço de nós espíritos encarnados e desencarnados. E nos livros de André Luiz é onde isso fica mais evidente, pelo menos são aqueles que eu tenho assim verdadeira paixão, e André é super jornalístico, ele traz muito essa busca sempre da natureza para ajudar nos nossos processos, né, de cura, de superação, né? Aí tem no Nosso Lar, Narcisa, né, que é espírito protetor do Nosso Lar, tem de solicitação de André Luiz para cuidar de Ernesto, atual marido da viúva dele. Quem não leu o livro, mas viu o filme, deve lembrar que ele foi super enciumado em ter visto aquele homem com a sua esposa, né, que era a esposa dele, a Narcisa, etc. Mas aí depois ele se preparou, se recompôs, a verdade é essa, e aí percebeu que o marido da esposa, o atual marido da ex-esposa dele, não estava bem de saúde. Aí pede a Narcisa uma interferência, né? Aí Narcisa conduz André à natureza e diz escolherá remédio das árvores. A seguir chama alguém e atendem-na 8 entidades espirituais servidores do reino vegetal que informam onde havia mangueiras, eucaliptos, dos quais a mensageira colheu e manipulou emanações que, aplicadas ao enfermo, proporcionaram-lhe melhoras sensíveis. Outro episódio, em Os Mensageiros. O espírito Aniceto, instrutor espiritual em Nosso Lar, e André chegam à noite numa propriedade rural, com incontáveis árvores frutíferas em ambiente de paz. Ali estava grande quantidade de trabalhadores espirituais, servidores que cooperam com o reino vegetal. O instrutor presta inédita informação. Existem irmãos que se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos. Eles dizem assim, né, inferiores, mas eu jamais diria isso, né? São os reinos, diria, primitivos, primários, básicos, né, e fundamentais para a nossa existência. Aí em Os Mensageiros. No livro Libertação, que eu também adoro, o instrutor espiritual Gúbio conduz André a uma cidade estranha, onde havia extensa comunidade de sofredores. Esse livro é chocante. O instrutor esclarece que não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerada inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se neste sítio em posição infraterrestre. Isso não significa que eles não possam conseguir, né, evoluir, esclarecer, mas enquanto estão assim, precisam, né, desse contato com a natureza mais rude, mais básica, mais, às vezes até parece mais difícil, como em planetas primitivos, como nós já fomos aqui, basicamente. Né? E o livro Evolução em Dois Mundos consta que na fase primária da mediunidade, durante o sono, no repouso físico, os médios em corpo espiritual retornam aos objetos que lhe tomam o interesse. Isso, na verdade, acontece com todos nós, né? Não é só as pessoas em fase primária da mediunidade, não. Aqueles que têm mais controle, obviamente, no momento do sono, podem fazer um desdobramento direcionado, encontrar seu guia espiritual e cair, né, no trabalho, na verdade, porque precisa se trabalhar o tempo inteiro.
E o espírito não precisa descansar, só o corpo físico. Mas nesse caso ele mostra assim, o lavrador, por exemplo, retorna ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. A gente está em contato constante, né, com a natureza, o tempo inteiro, porque precisamos dela tanto fisicamente quanto espiritualmente. E esse trecho também, entre a terra e o céu, é lindíssimo, né? Um trecho imenso, mas aqui só tem um pedacinho, onde ele fala, inclusive, ele mostra a André Luiz, o Clarencio, várias entidades, vários espíritos diante do mar. Eu acredito que, não sei se era no Rio de Janeiro, eu acredito que sim, porque André Luiz é do Rio, né? E aí ele fala assim daquela senhora com câncer, inclusive, que fica diante das águas com seu guia espiritual. Ele diz, mas ela já está em fase terminal, mas aqui, de alguma maneira, ele aplica bálsamos, energias balsâmicas para que ela suporte melhor esse momento, né, de regeneração perispiritual. Na verdade, toda doença é uma oportunidade de reajuste, né? A atmosfera marinha é benéfica ao organismo espiritual. O oceano é miraculoso reservatório de forças, disse Clarencio, que informou que muitos companheiros do plano espiritual trazem à orla do mar os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. A atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza e o oxigênio sem mácula converte-se em precioso alimento da organização espiritual. Imagine, nós sabemos hoje que muita gente fala, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas de fato não é. Aonde se resgata mais carbono, aonde se reequilibra o clima do planeta nos oceanos, através do fitoplâncton, da sua vida no oceano. E nós estamos matando o oceano, jogando lixo nos mares, né? Então, muito delicado isso. E ele, de fato, o oceano ele tem um poder extraordinário, o mar tem um poder extraordinário. E aí, pronto, o meio ambiente começa no meio da gente, vocês também já conhecem esse slide, né? Como podemos destruir a natureza se a natureza está em nós, né? Terra, água, fogo, ar e biodiversidade. Precisamos de todos esses seres, de toda essa vitalidade, né? Do meio biótico e do meio abiótico, para que o nosso processo evolutivo continue acontecendo. E aqui eu acho que deve ser o penúltimo slide, que é um outro trecho de A Gênese, né? Mas que é muito interessante como eles colocam, que aqui em A Gênese eles falam exatamente sobre o processo evolutivo do planeta. Então, fisicamente, a Terra já teve as convulsões de sua infância. Ela entrou agora num período de estabilidade relativa, no período do progresso pacífico que se realiza pela reprodução regular dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Nós estamos vivendo esse período, né, de equilíbrio. Porém, né, o planeta Terra ainda está em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Progresso moral de quem? Do planeta? Não nosso. O planeta está evoluindo e nós temos que evoluir com ele. Aí residirá a causa de suas maiores comoções. Bem, a Gênese foi feita em 1860, eu pego essa faixa mais ou menos, né? Então, nós já tivemos 2 grandes guerras, a Guerra Fria, e até hoje nós ainda presenciamos, principalmente nos meios de comunicação, homens maltratando outros homens, né? Pessoas subjugando outras pessoas, matando pessoas, por motivos mais absurdos, né? A violência ainda existe de forma cruel, né? Contra crianças, contra idosos, contra famílias, pessoas vulneráveis, né? Aí que está a causa das suas maiores comoções. O planeta hoje sofre por causa disso. Até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas pelo homem e não pela natureza. Isto é, serão mais morais e sociais que físicas. O planeta está nos dando a chance, né? Olha a harmonia, sabemos as estações do ano, sabemos como lidar com isso, passamos um friozinho danado, mas de alguma forma a gente tem como se aquecer, tem como se vestir, né? Tem como se proteger, não vivemos mais em cavernas. Então, assim, evoluímos e o planeta tem uma dinâmica que nós já conhecemos. Mas mesmo assim, por ganância, por egoísmo, né, por apego material, ainda continuamos submetendo tanto o planeta como a outros seres
a maior crueldade, a degradação ambiental. Então, vamos lá. Nós já sabemos que a verdade é que não é o planeta que precisa ser salvo, mas a humanidade. Nós, enquanto espíritas, temos um papel importantíssimo nesse processo. Bem, gente, eu acho que aqui eu termino a minha palestra, meu compartilhar com vocês de informações e tudo mais. E, assim, eu tenho aqui somente um videozinho, se vocês quiserem me permitirem passar, que é é um curta, né, de uma animação, que fala exatamente sobre as palavras que Allan Kardec colocaram na lápide de Allan Kardec lá em Paris. E que é a base, né, do espiritismo, do nascer, renascer, nascer de novo, morrer, essa coisa toda dessa reencarnação necessária, multiplicidade das vidas, né, que precisamos para evoluir, para assim ajustarmos os nossos. E aí eu posso botar para vocês aqui, se vocês quiserem, vejam assim com o maior carinho, se quiserem podem assim meditar com as imagens, é muito bonito, né, mostrando esse ciclo interminável, né, que os seres, né, os princípios inteligentes, eles são criados e assim vão evoluindo nos diversos planetas, nos diversos mundos desse universo. Aliás, eu tinha até uma coisa para ler aqui. Cadê? Ou qualquer coisa, Nívia, você fala. Tchan, tchan, tchan. Deixa eu ver se eu achei aqui. Ah, pronto, assim. Assim, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, em qualquer grau da hierarquia em que se encontrem, desde o menor até o maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. A coletividade dos espíritos é, de alguma forma, a alma do universo. É o elemento espiritual que age em todas as partes sob o impulso do pensamento divino. Estamos todos aqui interligados, né? E sob o impulso do pensamento divino, evoluindo, crescendo, aprendendo, nos melhorando. Vamos lá. Essa animação foi vencedora de um festival aqui em Portugal e assim é belíssimo. Vejam. Vou parar de falar, vocês vão ver. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden.
unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nasci, morri, renasci. Pronto. Acabou a minha palestra. Vocês estão me ouvindo aí?